foi liberado pelo teu trono, Senhor. Usa, Senhor. Abençoa o teu servo, Pai. Coloco ele em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Nosso Pai Celestial, Ele sabe quanta fome e sede Ele tem colocado no meu coração de compartilhar a palavra dele com vocês. Várias passagens bíblicas falam sobre o ID, de você pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações. E Deus, Ele tem nos falado que o povo dele está se perdendo por falta de conhecimento. Amém? Esta mensagem, meu irmão, minha irmã, vai ser uma mensagem muito educativa para trazer para a gente conhecimento, e esse poder desse conhecimento tornar-nos crentes maduros, edificados na rocha. Amém, meu irmão? Deus quer que nós sejamos fortalecidos pela palavra dele e edificados na rocha. Então eu peço aos nossos queridos irmãos que podem sentar, ficar confortável no seu lugar. Nós iremos fazer uma viagem onde aquele que tiver com mais atenção, que tiver com mais sensibilidade, vai adquirir e reter muito mais do nosso Pai Celestial. Amém? Então, fica à vontade. Imagina que Jesus está aqui no meio de nós conversando, porque não vai sair nada dos meus lábios que não tenha vindo da Bíblia, que não seja a vontade de Deus para o meu e para o teu coração. Amém? Amém. Você pode se sentir abençoado, pode se sentir agraciado, porque Deus te escolheu, te deu força para estar aqui escutando essa mensagem. Amém? Amém. Começando já a mensagem no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Papai do céu deixou assim escrito para nós: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é um membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm o dom de curar, os que têm o dom de prestar ajuda, os que têm os dons de administração e os que falam diversas línguas. Então precisamos de todos esses dons e todas essas habilidades que são dadas por Deus para nós dentro da igreja. Amém? Amém. Mas ele pergunta no versículo 29: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos o dom de realizar milagres? Tem todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Não vai ser assim, né? Todos fazerem tudo. E aí no versículo 31, meu irmão, presta atenção que começa a viagem. Isso foi o nosso barco. Paulo diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Mas na minha mente e na tua mente agora, nós não sabemos quais são esses melhores dons. Aí Paulo vai dizer: eu passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Eu quero destacar agora, meus irmãos, que o que moveu Deus a mandar o próprio Filho
para restaurar esse relacionamento conosco foi o quê? O amor, não foi? Bota o amor lá em cima, porque Deus diz, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Não foi isso? Então o que moveu Deus foi amor. E o que moveu Jesus? Qual é o amigo que dá a vida por outro, não é assim? Então Jesus também agiu e foi movido por amor. Então, apesar de ter todos esses dons, todos esses papéis na igreja, Paulo vai dizer: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa em 1 Coríntios capítulo 13. No capítulo 12 ele está falando só sobre os dons. Mas no capítulo 13 ele vai dizer: olha, mas esse caminho aqui, vocês estão seguindo o rastro, o caminho que o próprio Deus e que o próprio Jesus seguiram. Que eles agiram por amor. Amém? E aí no versículo, a partir do versículo 1 de Coríntios 13, diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecias e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e eu tenho uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Vai entrando no teu coração, na tua mente, irmão, como é o poder do amor e a importância dele na nossa vida como cristão. Ele vai mais além no versículo 3: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor, ele é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria e nem se orgulha. Ele não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, também não guarda rancor. O amor, ele não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Quem ama tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Amém? Amém. E no versículo 13 ele vai fechar dizendo assim, ó: assim permanecem agora essas três coisas mais importantes: a fé, a esperança, porque sem esperança nós não somos nada, e a esperança nossa é em Jesus Cristo e em Deus, e não nas nossas próprias coisas e nas coisas do mundo, e o amor. E ele vai dizer: sendo que o maior deles é o amor. O evangelho pregado com base no amor. O evangelho pregado com base na prosperidade espiritual. Glória a Deus. O evangelho que vai estar causando mudança no teu lar, na tua casa, por conta da maneira que você é compreensivo, que você diz palavras de edificação, que você é um apoio para aquela pessoa que está do seu lado. Glória a Deus. Então, irmão, é muito fácil você perceber que o evangelho, que a verdadeira igreja começa na sua casa. Começa mudando tudo lá. Começa mudando tudo lá. Quando isso entra na nossa mente, quando nós percebemos como Deus, ele agiu primeiro por amor, e Jesus também, e a gente segue por essa linha. Paulo vai dizer, ó, tem todos esses ministérios, mas eu vou guiar vocês para uma coisa que é mais importante ainda. E ele vai dizer, ó: se as minhas coisas todas eu dou pobre, se eu tiver a fé que move montanhas, se eu for o supra-sumo, mas eu tiver vazio de amor, e lá na frente Deus vai dizer que não é para amar pai, mãe, filho, não. Ele vai pedir para matar os inimigos. Consegue ver o mundo transformado por essa força? Continuando, lá em Mateus 7,
do versículo 21 ao 27 de Mateus 7, eu destaquei assim, olha, o amor ao próximo é o caminho mais seguro. Prestem atenção. Jesus, não sou eu, é Jesus, ele vai estar dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu. E a vontade é o quê? Que amemos uns aos outros. Meu Pai que está no céu. Ele vai dizer, ó, no 22: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Isso eu estou dizendo não, viu? Jesus está voltando para eles e está dizendo: e então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É muito poderoso isso, meu. É muito poderoso isso. Eu tenho um dever ético, eu tenho um compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo de trazer isso à mente de todos os meus irmãos cristãos que venham a escutar esta mensagem. Porque eu vou botar ela, se Deus quiser, no Facebook, em grupo, para alcançar outras pessoas. Por quê, meu irmão? Nós estamos no modismo, numa era onde parecer super espirituoso, parecer um contato direto de Deus, impacta muito nos cristãos. E tem muitos cristãos achando que eles podem estar prometendo coisas que Deus não liberou para eles estarem prometendo. Então, isso causa uma decepção, um afastamento em muitas pessoas, porque não vê acontecer e fica irritado. Pô, me disseram que ia acontecer isto e aquilo outro. Eu já estive em uma igreja onde tinha uma sobrinha minha que eu sabia que ela bebia muito. E a pessoa mandou ela levantar e profetizou 1001 coisas, que estava mudando tudo, que Deus estava transformando, que estava... Isso foi no domingo. Na quarta-feira minha sobrinha ligou para a gente da beira da praia, já estava alcoolizada e não havia mudado, era nada. Então, meu irmão, a palavra de Deus vai dizer que nos fins dos tempos as pessoas procurarão aqueles pregadores que falam o que eles querem ouvir, que causa carinho e satisfação no ouvido deles. Mas preste atenção, meu irmão. Existe dom de profecias, existe dom de cura, porque senão não estava escrito aqui na Bíblia. Mas o que eu estou falando é que cada um, quando for prometer, quando for dizer que Deus está mandando te dizer, pense duas vezes. Pense duas vezes. Nós podemos até dizer, irmão, se eu disser para você, Deus diz para ti que Ele tem planos muito melhor que o seu. Está lá em Jeremias. Deus diz: quando meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, mudar seus maus caminhos, tal, eu ouvirei do céu a sua oração. Eu posso dizer que Deus escuta a sua oração se você mudar isso. Quando Jesus diz: eu vou vir e fazer morada em você se você me obedecer, porque que aqueles que me amam é os que me obedecem. Está lá em João 13. Eu posso dizer isso, porque eu confio que o que está escrito ali é para acontecer, porque Jesus está dizendo ali. Mas a Bíblia diz: não aumenta o tiro e nem tira o tiro. Então, tudo que eu digo que está partindo de mim e que eu não tenho como provar, não tenho como dar certeza que aquilo vai acontecer, é como se fosse uma propaganda enganosa. E eu acho que
no intuito de querer parecer super espirituais. Muitos dos meus irmãos cristãos, eles estão caindo nesse terrível pecado, porque é quase como uma enganação. Entendeu? E aí, Jesus, ele está dizendo aqui, sou eu que está dizendo, olha, muitos dos que dizem que fizeram milagres, que profetizaram que isso, que aquilo outro, eu não vou reconhecer isso. Então essa mensagem ela traz para nós que o poder de intimidade, de comunhão e de alcançar a salvação através do amor, como foi a primeira atitude de Deus e de Jesus, é um caminho mais seguro. E mesmo que a gente tenha essa comunhão, essa intimidade com Deus, porque Deus pode capacitar qualquer pessoa para o que Ele quiser, mesmo assim, não dá para esquecer o amor, porque vocês acabaram de escutar Paulo dizer: se eu tiver a fé de mover uma montanha, se eu entregar tudo meu para as pessoas, e não tiver amor, de nada vai me valer. Não foi assim que ele disse? Então, mesmo com as profecias, mesmo com a capacidade de cura e de tudo mais, com aquela super espiritualidade, o amor tem que ser uma coisa comum em nossas vidas, porque Deus nos fez a semelhança dele, e a palavra vai dizer que Deus é amor. Amém? Amém. Vamos continuar essa viagem. Vejam, pessoal, eu vou agora para Mateus 18, versículo 20. Diz assim, Papai do céu, começando no 21. Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, lhe disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. Talvez a gente se encontre nessa história. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 denários. É muito dinheiro, muito dinheiro. Como só aqueles jogadores de futebol que estão lá pela área. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Naquela época, era costume da cultura isso, né? Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, e ele dizia: Senhor, se for generoso para comigo, eu tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 dinheiros, uma bicharia, 100 reais, 200. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se também aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encarcerá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado,
o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Presta atenção no versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes cada um a seu irmão pelas suas ofensas. Amém? Glória a Deus. Você se vê nessa história? Você tem algum primo, algum irmão, marido, ex-marido, qualquer pessoa que tenha te magoado e que você carrega essa mágoa no seu coração, que você guarda esse rancor e que você não consegue perdoar? Você sabia que em Efésios diz que nós andávamos perdidos em nossas ofensas e pecados, sem condição de salvarmos a nós mesmos? E Deus foi lá, pelo muito amor que Ele tem por nós, nos resgatou de lá. O que foi que Deus fez? Perdoou-nos, teve miséria. E agora, por que a gente não pode fazer isso com aquela pessoa lá? Presta atenção, meu irmão. Deus, o impacto da palavra dele é para transformar a vida no sentido de amor, bom relacionamento, as pessoas se ajudando, porque felizes são aqueles que vivem em harmonia. Quando eu estava lendo essa passagem, eu tenho que ser sincero, eu vi umas duas pessoas que eu digo, meu irmão, ou eu libero perdão para esse povo, ou eu caí nessa armadilha aqui. A palavra é tão bonita, mas ela te prende, botou tu lá no checkmate, como diz, né? Por que Deus não me perdoou? Mas eu olho para outra pessoa, estou até pensando agora, meu Deus. Não é fácil. Então é para isso que Deus te chamou aqui. Às vezes, irmão, pela cultura do mundo, pela época, pela era, aquela pessoa que fez aquele mal a você, ela era produto do meio. A cultura dizia a ela que ela estava certa, que ela tinha direito de fazer aquilo. Então, ela fazia você sofrer, sua mãe sofrer, fazia você passar fome, cheio de mulheres pela rua. Na cabeça dele ele estava certo. Era cultura, homem podia tudo. Tinha que ter mulher fora. Trouxe o pão para dentro de casa, pronto, o filho que se virasse. E aí, como é que você vai se livrar disso? Sendo que aquela pessoa ele estava cego espiritualmente também, porque não conhecia as coisas de Deus. E aí vai entrar aquela palavrazinha de empatia. Você procurar ter a visão do outro, procurar entender porque o que levou ele a fazer aquilo, para você ir tentando consertar o erro dele lá atrás, mas você na verdade está se esforçando para curar-se, para se livrar daquilo. Amém? Amém. O que fica dessa história, irmão, é que nós erramos com Deus, estávamos perdidos, e Ele foi lá e nos deu a oportunidade de ter a vida reescrita pela mão dEle e através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus também, em Coríntios ainda, Ele vai dizer que o Deus de misericórdias, o Deus que nos ajuda nos momentos de dificuldade, sabe por que Ele faz isso? Para que nós possamos ajudar as outras pessoas quando havermos em necessidade. Então, irmão,
É uma corrente do bem. Amor que vai, amor que vai, amor que vai. E assim, se quer estar no centro da vontade de Deus, você vai ter que dar um jeito de perdoar quem vai magoar. Porque senão você vai ser feito esse servo aí. Porque Jesus disse, se você não perdoar, Papai do Céu também vai perdoar não. Quando as coisas se repetem na Bíblia, é porque merecem importância. E Deus ainda vai dizer isso outras vezes. Em Mateus 7, no versículo 12, diz assim, ó: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-os vós também. Vou repetir. Tudo o que vocês queiram que as pessoas façam a vocês, façam a Ele também. Você gosta de carinho, cuidado, atenção? Você não fica triste quando uma pessoa é indiferente ou ignorante com você? Papai do Céu está dizendo, olha, se você quer que uma pessoa faça com você, se você gosta, se é agradável para você, vai e faz primeiro. Muitos casais ficam em contendas em momentos difíceis porque não fez por mim, então o que eu vou fazer por ele? Não é diferença por indiferença, aqui é pau a pau. E sabe quem ganha com isso? O Satanás. Quem ganha com isso é o Satanás, porque está um ambiente de contenda. E lá na frente Paulo vai dizer, não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o... Tem que ter um pacificador naquele ambiente. Então, irmãos, as coisas vão começar mudando no teu lar. Tudo vai começar a se fazer novo, porque houve uma mudança de mentalidade, houve uma mudança de posicionamento, houve um mover em direção à harmonia, ao amor. Entendeu, irmão? Deus, Ele quer isso no teu lar. Porque Deus quer dar vida e vida em abundância. Ele quer ver tudo novo, quer ver tudo transformado no nosso lar. Mas Ele também diz como deve ser feito. Em João 13, 34, 35, olha o que Jesus diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. E eu quero estar no centro da vontade de Deus. E Deus não está dizendo, vai lá, faz uma profecia ou isso ou aquilo outro. Não, Ele diz, vai eu. Em 1 João, já estamos caminhando para o final. 1 João capítulo 4. Papai do Céu diz assim para mim nessa noite: olha, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, toda vez que nós estamos com sentimento de raiva, com sentimento de mágoa, com sentimento de vingança, de querer pagar mal com mal, a gente está um pouquinho mais longe de Deus. Não sou eu não, é quem está dizendo, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E ele vai continuar no versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aí ele aborrece o seu irmão, ele é mentiroso. Porque não ama nem o seu irmão que está ali do outro lado que ele vê, como é que ele pode amar a Deus que não vê? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, se tem contendas dentro de casa, se há intrigas entre famílias, primos, isso e aquilo outro, tem alguma coisa errada na vida do cristão. E esses versículos deveriam ser observados, porque Deus, Ele disse para nosso Senhor Jesus Cristo: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E Ele disse com Jó: este é um homem íntegro. Deus era íntegro e caiu na graça de Deus, porque ele se esforçava para fazer tudo como Deus pedia. E eu e você,
Nós queremos estar no centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus, quem demonstra amor por Jesus, é aquele que obedece. E Deus ele está deixando no nosso colo um manjar. Isso é uma coisa maravilhosa que Ele está colocando para mudar modelo mental, atitude, maneira de ver o Evangelho. Porque não é para comprar 3 casas e não é para ser conhecido mundialmente como o bambamã de congregações e de religiões. É para transformar vidas, para que tenhamos mais amor nesta terra. Amém? E só para terminar agora, em Mateus 5, a partir do versículo 43, Jesus, eu achei que ele já podia ter parado, já seria suficiente, mas ele vai dizer assim, ó: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Porque fazendo isso, para que sejais filhos do nosso Pai, que está nos céus, porque Ele faz com que o sol se levante sobre bons e sobre os maus, e que a chuva desça sobre justos e injustos. Muitas vezes, nós, arrumando desculpas para não ajudarmos as pessoas, nós encontramos defeito nela, buscamos defeitos, buscamos detalhes, e isso nos dá força para não fazer o bem. Mas você percebe que amanhã, se for um dia lindo de sol, vai sair aquela pessoa com um coração bom, querendo ajudar, aquela pessoa tranquila, calma. Mas vai sair pessoas querendo estuprar, querendo matar, querendo assaltar, querendo todas essas coisas. Mas Deus, Ele deu aquela oportunidade de vida naquele novo dia para todos. Então a gente tem que parar de arrumar desculpas, arrumando defeito nas pessoas quando a gente não quer ajudar. Já fiz demais. Aí dou conta mais não. Deus, Ele diz pra gente, porque Ele vai dizer assim, pois se amardes os que vos amas, que galardão havereis? Não faz os publicanos também isto? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. E ele falou uma coisa muito certa aqui, Olha, Deus chamou a gente para ser um povo diferenciado, santo. Não é porque nós somos perfeitos que não temos pecados e alguém nos deu o título de santo, não. Santo é separado para viver segundo a vontade. O que é que você diz? Deus é o Senhor da minha, guia meus passos. A palavra de Deus é lâmpada para meus pés e luz para os meu caminho. Mas você sabe, mas você não segue. Então, Papai do Céu, Ele está dizendo que nós devemos estar num nível maior, porque essa história de amar pai, mãe, primo, isso todo mundo faz, não precisa ser cristão para isso. E Deus está dizendo, mostra o diferente. E Paulo vai dizer qual é o diferente quando ele diz assim, no capítulo 12 de Paulo, a partir do versículo 9: o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Tudo que é mal é tudo que nos tira do centro da vontade de Deus.
Tudo que é mal é aquilo que quando a gente vai fazer, a gente sente que pode entristecer Deus. Por isso que é importante nós aprendermos, mergulharmos, conhecermos cada vez mais de Deus, para não fazermos coisa errada, sem saber que está errado. Tem que conhecer. A fé, a unção faz toda a diferença. Porque no livro de Atos, só no livro de Atos é que os apóstolos se encheram de unção, de intrepidez e foram pregar o evangelho com todo aquele fervor, com toda aquela força. Mas quando Jesus estava ali sendo crucificado, eles estavam amedrontados, escondidos, sem unção, sem força, sem entusiasmo. Então, conhecimento só não basta. Tem que ter a força da unção, o entusiasmo, o Espírito Santo movendo para você. Tem que ter poder naquilo que você está fazendo. Mas, se você não conhece, você está fazendo errado. E na verdade você está no engano. Você pensa até que aquilo está certo. Aí Papai do Céu, ele diz: João Caboclo, vai lá, ajuda meu povo. Volte um versículo bíblico lá. Tu não precisa falar nada teu não, só lê da Bíblia. E é o que eu estou fazendo para a gente agora, amém? Papai do Céu, ele quer desfortalecer, quer alimentar a mim e a você. Amém? E o último versículo. Que o Papai do Céu ele vai dizer assim, ó. Amados, versículo 19 do capítulo 12. Nunca procurei vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, ao invés de vingar-se, vejam o que ele diz: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Não se deixe, meus irmãos, abençoados que Deus trouxe para escutar a palavra dele, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Não se deixem vencer, mas vençam o mal com o bem. Paulo vai dizer que o caminho mais seguro é através do amor, porque nós tivemos o exemplo de Deus e de Jesus, que começaram movidos pela força do amor. E ele nos alertou também nessa mensagem que, para profetizar, para o dom de cura e para todas essas coisas, a gente não pode fazer isso deixando o amor de lado, tem que caminhar junto. Mas quando for fazer, tem que ter muita certeza dessa intimidade, dessa espiritualidade e comunhão com Jesus Cristo, para não prometer coisa que está saindo daqui para cima. Porque Deus, ele é o soberano. Deus é o que determina. Então, se eu digo, Deus está mudando tudo na tua casa, sendo que Deus é que é o soberano, e eu estou dizendo isso, então mudou os papéis. Eu que estou mudando em Deus. Deus está mudando tudo no teu lar, se assim Ele quiser. Se Ele quiser. Mas a gente sabe que Deus é Deus do impossível, que Deus pode fazer, mas Ele mostrou já o caminho para a gente nem precisar dessa intervenção, porque quando a gente está aprendendo e obedecendo, a gente não está dando brecha para o Satanás. A gente está vivendo tanto com a palavra de Deus, está tão submisso ali aos ensinamentos, que lá em Tiago ele vai dizer: te submete a Deus, que Ele te ajudará a resistir do diabo, e Ele fugirá de... Entenderam, irmãos? Tem hora que a gente vai buscar um milagre lá em Deus,
que a gente só está precisando porque a gente não viveu conforme tudo que Ele tem provido de orientações e de aconselhamentos para o nosso dia a dia. Deus eterno Deus, glorioso Pai, eu te agradeço, meu Pai, por um momento maravilhoso. Primeiro, meu Pai, assim, alimentado foi eu. Tu conhece cada coração aqui presente. Tu sabe cada mágoa, cada rancor, cada frustração, cada fardo que nós precisamos tirar das nossas costas para termos uma caminhada mais leve, como Jesus Cristo diz em Mateus 11:28, para nós irmos a Ele, que Ele aliviará e dará descanso e alívio para nosso espírito, Pai. Vai curando cada um aqui, Pai. Que o nosso Evangelho não seja um Evangelho que produz riquezas materiais, que produz vaidade, que produz arrogância, mas sim comunhão, boa convivência, essa harmonia com teu Filho Jesus Cristo. É uma paz que o mundo não conhece. É uma paz que o mundo não conhece. Tu pediste para nós vivermos aqui como estrangeiros, que este não é aqui a nossa pátria, o nosso reino. E nos ajuda, Pai. Nos ajuda para que esse ensinamento tão maravilhoso que tu liberaste para nós, ele possa estar causando transformação, maneira de ver a vida, que possa estar sendo aquele bálsamo, aquele ponto de harmonia que o nosso lar precisava, Pai. E que essa luz, este sal que precisa no meu lar, que precisa nos lares, que venha a ser nosso, Pai. Porque tu nos chamaste para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Então nos ajuda nisto, Pai. Eu te peço neste momento, Pai, que tu possa estar dando força, renovando as esperanças, renovando a saúde, restaurando saúde daquelas pessoas que estão doentes espiritualmente, daquelas que nesse momento se encontram em leitos de hospitais, precisando de restauração, aquele jovem que está sendo consumido, está tragado, destruído pelas drogas. E a nós, Pai, nos ajuda, nos atrai cada vez mais, que essa seja uma semana e hoje já uma noite maravilhosa, que nós possamos dormir com aquela sensação que estamos com a nossa cabeça no teu corpo, sendo acariciado por ti, porque eu tenho certeza que tu cuidas de nós, Pai. Muito obrigado por esse momento maravilhoso, eu agradeço a oportunidade